Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, que a gente veio para comer também, mas também para aprender, né? Peraí, vamos conectar nossa apresentação. Aí, bom dia, sejam bem-vindos! Eu quero começar pedindo uma salva de palmas para vocês. Para levantar o astral e a energia. Sabe por quê? Porque nós vamos falar aqui nos próximos minutos, um pouco mais de uma hora, não vou demorar muito, prometo. Numa transformação que vai acontecer, que não é apenas uma transformação tributária. A gente está ouvindo falar sobre a reforma tributária e o nosso foco está no tributo, no imposto. Nós não estamos passando apenas por uma transformação tributária. Nós vamos passar por uma transformação empresarial. Porque tudo que nós vamos fazer dentro da nossa empresa vai passar a impactar dentro do nosso resultado na linha final do imposto que a gente vai pagar. Então, o imposto não é mais um problema da contabilidade. O imposto é um problema do comprador. Seu comprador, lá na empresa, que faz as compras das mercadorias, ele também vai ser responsável por você pagar mais ou menos imposto. Seu financeiro vai ter que controlar o dinheiro que vai ter na conta, que vai mudar um pouco o que vai entrar a partir do novo modelo tributário. Só que essa é uma transformação e assim como já aconteceu muitas vezes no mundo, na história da humanidade, várias transformações já aconteceram, né? Várias eras já se passaram. E em cada uma dessas eras, quem sobreviveu e foi para a próxima era não foram os mais fortes ou os mais bonitos, como é o nosso caso. Foram os que mais se adaptaram aos novos cenários e às novas realidades. E já que a gente não tem o que fazer, nós também vamos nos adaptar, né? Então, é importantíssimo que vocês estejam aqui hoje. Parabéns pela decisão de iniciarem o dia absorvendo um pouco de conteúdo, de informação diferente que vai contribuir para que a gente possa fazer esse processo de adaptação, para manter a nossa empresa de pé, para manter os nossos números, para manter os nossos colaboradores e continuar contribuindo aí para a felicidade das famílias que também dependem de nós, porque os empresários, eles não cuidam apenas das suas famílias, eles cuidam também das famílias dos seus colaboradores. Então, a gente tem uma responsabilidade muito bonita, uma responsabilidade social nas mãos muito grande. Por isso, a gente precisa acompanhar. Vamos lá? Vamos falar de reforma tributária, então. Para a gente começar falando de reforma tributária, quero fazer uma pergunta. Como vocês enxergam o sistema tributário brasileiro hoje? Obrigada. Uma bagunça? Uma confusão? Ele é fácil? Complexo. Uma bagunça. Ele é extremamente complexo, burocrático, difícil de entender. Existe uma publicação, uma matéria no TCU. Eu fiquei impressionada quando eu encontrei essa informação. O TCU, Tribunal de Contas da União, é um órgão público. E ele qualifica o sistema tributário brasileiro como um dos mais complexos do mundo. Nosso próprio governo. Pois bem, esse é um dos principais motivos pelos quais estamos falando sobre reforma tributária. Nosso sistema tributário brasileiro é complexo, é difícil e ele é extremamente diferente dos modelos tributários dos outros países. Então, inicialmente, começou-se uma pressão dos investidores de fora do país que mandavam recursos para cá e não tinham segurança, porque cada dia mudava a legislação, cada dia criava um tributo novo e quando eles achavam que estavam ganhando dinheiro investindo no Brasil, o que eles ganhavam, eles pagavam o imposto. Então, começou uma pressão do pessoal de fora, dos outros países, para que o nosso país se atualizasse e adotasse um sistema tributário mais transparente e de fácil aplicação, diferente do que a gente tem hoje. Então, começou a falar sobre a reforma tributária. É importante a gente mencionar que a reforma tributária, ela não está transformando todo o sistema tributário.
ela está transformando só uma parte dele. Então, a gente vai ficar doidinho aqui, entendendo que vai ter algumas mudanças, mas outras coisas vão continuar como estavam antes. A gente só precisa entender o que muda e o que continua. Legal? E aí, muita gente fala sobre isso nos treinamentos que a gente vai, nos eventos, nos cursos. A gente sabe como é que funciona o Brasil. Chega na hora do vamos ver, vai lá e posterga a legislação. É uma realidade que a gente vive, né? Ah, porque tem que mudar não sei o quê, porque tem que implementar isso, porque vai entrar em vigor aquilo. Aí a gente faz uma correria danada, ajusta tudo, chega no dia, prorroga. E aí a galera tem falado muito sobre isso. Vai entrar em vigor mesmo a reforma tributária? Ou vai prorrogar de novo? E aí a gente olha para alguns números para justificar que sim. O governo não está brincando dessa vez, eles estão falando sério, porque além da complexidade tributária, nós também temos um custo tributário muito alto no nosso país. Porém, além do custo tributário, nós temos um custo operacional muito grande no nosso país também. As contas bancárias do Brasil, as contas fiscais do Brasil, elas já não fecham há um bom tempo. E aqui a gente tem um indicador. Lá em 2023, o déficit do Brasil fechou em 230 bilhões de reais. Isso significa que nós gastamos 230 bilhões a mais do que o governo recebeu. É muita coisa. Vamos para 24. 24, o Congresso aprovou uma lei de diretriz orçamentária para 2024, dizendo que nós teríamos um déficit de zero. 23, 230 bilhões negativo. Na hora de aprovar as contas, o governo falou assim, em 24 não vai ficar negativo, vai ficar bonito, no 0 a 0. O que aconteceu em 24? 47 bilhões de déficit. De novo. Ficamos no prejuízo de novo. E aí, a gente foi para a lei orçamentária de 2025. Vou ficar mais pertinho aqui. Para a lei de 2025. Aí eles foram aprovar a legislação e mencionaram que, de novo, em 25 nosso déficit seria zero. Porém, eles previam na legislação um limite de tolerância de até 30 bilhões de déficit. Ou seja, a gente está fechando todo ano no prejuízo. A gente tem gasto mais do que o que a gente recebe. Quem vai pagar essa conta? Qual o jeito de pagar essa conta? São dois jeitos. Ou a gente diminui despesa, ou a gente aumenta a receita. Estamos vendo um movimento de redução de despesas? Não. Então, eles vão aumentar a receita. Como? Através da reforma tributária. Então, ela é uma realidade que está batendo na nossa porta e os próprios números que a gente visualiza estão dizendo para a gente, vai acontecer. Vamos nos preparar. Esse número é bacana. Em 2023, nós tivemos um total de tributos recolhidos de 3 trilhões e 59 bilhões de reais. Em 24, a gente aumentou para 3 trilhões e 600 bilhões, cerca de 600 bilhões a mais de impostos recolhidos. E ainda assim ficou no déficit. Então, a gente está tendo aumento de arrecadação e continua tendo um déficit. Então, é bem preocupante realmente. E aí a gente começa a falar sobre a reforma tributária. Só que, quando eu falo em reforma, a gente tem escutado falar sobre várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E, na verdade, nós estamos falando em 3 reformas tributárias que estão sendo votadas ao mesmo tempo. A que a gente mais conhece, mais ouve falar, é a reforma tributária sobre o consumo. Aquela que vai extinguir o PIS, o COFINS, o ICMS e vai fazer nascer o IBS e o CBS. Essa é uma delas. Ainda tem 2 que estão em tramitação. Então, a do consumo é a primeira, como mencionei, vem para trazer um IVA, trazendo aí o modelo tributário dos Estados Unidos, da União Europeia. O IVA é um único tributo, o Imposto sobre o Valor Agregado. Só que lá, o IVA é único, é um imposto, o IVA. No Brasil, a gente teve que dar um jeitinho. Nós temos o IVA dual, que são 2 impostos, o IBS e o CBS.
precisou dividir por quê? O IVA, se a gente tivesse um único imposto, como é que é o recolhimento, a organização tributária hoje? A Receita Federal recebe alguns impostos, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. O Estado recebe outros impostos, o ICMS, o IPVA, por exemplo. E os municípios recebem outros impostos, o ISS, o ITBI, certo? Se eu transformasse num imposto só, todos os recursos iriam para a Receita e ela ia dividir com os estados e municípios. Os estados e municípios falaram, não quero, não quero, não quero. Quero continuar tendo a minha autonomia, quero continuar recebendo a minha parte e administrando o meu recurso. Então, a gente criou o IVA dual. O CBS vai o imposto para a Receita Federal e o IBS vai ficar sobre a gestão dos estados e municípios. Mas eles vão ter que conversar, porque vai cair numa conta só e eles vão ter que dividir o que é do estado e o que é dos municípios. Então, esse é o principal impacto da reforma tributária sobre o consumo. A reforma tributária sobre o patrimônio, que é a PL 108, ela vem trazendo mudanças no ITCMD. Vocês ouviram falar, recentemente com mais intensidade, a palavrinha holding? Geral, né? Começaram-se a criar as holdings. Por quê? Hoje, no nosso país, até dezembro de 2025, o ITCD, ele tem alíquota de até 8%. O ITCD é o Imposto sobre Transmissão de Bens, causa mortes ou doação. Se faleceu, paga o ITCD na herança. Se eu estou doando, pago o imposto da doação. Então, esse ano, até o final desse ano, a gente tem uma alíquota máxima de 8%. E a base de cálculo do ITCD é o valor que está declarado no imposto de renda. Geralmente é diferente, né? Então, quando a gente tributa o que está declarado, a base de cálculo é bem menor do que se eu tributasse o valor de mercado. A partir de janeiro de 26, a alíquota do ITCD, se esse projeto for aprovado, que é muito provável que sim, porque ele está andando muito rápido, essa alíquota vai para 16%, e a base de cálculo passa a ser o valor de mercado. É por isso que os produtores constituíram holding. O imóvel rural na declaração é um valor, o valor de mercado é outro, né? Então, a partir de janeiro de 26, a gente tem um aumento de base de cálculo também na doação. Isso vai alterar, vai afetar aí as sucessões patrimoniais. Esse aqui está tramitando, ainda tem que esperar mais um movimento. Essa aqui, que é a reforma tributária sobre a renda, essa está andando mais rápido que a anterior, que é a PL 1087. Eu não sei se aparece no Instagram de vocês. No meu aparece, porque o meu algoritmo está treinadinho, sabe? Ele puxa tudo de legislação. Então, o ministro da Fazenda falou na segunda-feira que até quarta-feira, até ontem, o presidente iria sancionar essa PL, mas ele não pronunciou. Ontem ainda a gente não teve pronunciamento. Mas eu acredito que até amanhã ou no máximo a semana que vem a gente tenha. A reforma tributária sobre a renda já passou nos 2 congressos. Agora ela só precisa da sanção do governo. Mas foi o governo que propôs o projeto. Então ele vai aprovar. A reforma sobre a renda fala do aumento do limite de isenção do imposto de renda para a pessoa física, que a gente vai passar a pagar imposto de renda quando recebe um rendimento tributável acima de R$5.000. Ok? Certo. Hoje, a tabela de isenção traz o limite em 2.400 e alguma coisa. Se eu jogar esse valor para R$5.000, de quanto nós estamos falando de tributos que o governo está abrindo mão? Um monte de imposto de renda que deixa de ser pago pelas pessoas físicas. Mas eu não precisava aumentar a arrecadação? Aí eu estou abrindo mão do imposto? Então eu vou criar outro imposto para cobrir essa conta. Então, junto com a reforma tributária sobre a renda, a gente vem com um novo imposto, que é o imposto sobre os dividendos, sobre as distribuições de lucros. Até dezembro de 25, no nosso país, a gente não tem incidência tributária de imposto sobre distribuição de lucros. Não tem imposto de renda. A partir de janeiro de 26, a gente passa a ter imposto de renda sobre os lucros. A empresa
tem a receita, emite a nota fiscal, paga o imposto, paga suas despesas, o empresário tem um lucro no final do ano. Ele já pagou o imposto. O certo seria ele gozar dessa rentabilidade. Agora, ele vai passar a pagar o imposto também sobre esse lucro que ele vai ter da empresa. Essa tributação sobre os lucros tem algumas margens também. Ela passa a ser tributada quando esses lucros distribuídos forem superior a R$50 mil por mês. Então, a gente tem um volume aí para trabalhar um limite de isenção. Até R$600 mil por ano, eu não vou tributar os lucros da empresa. A partir disso, começa uma incidência tributária gradual, que pode chegar até 10%. Esses lucros distribuídos é para os sócios, é o que tira da empresa para ser passado para os sócios, né? Isso, é o que tira da empresa e é passado para o sócio. E é por sócio. Então, se eu tenho 2 sócios, eu posso distribuir R$600 mil para cada um. Porque o imposto... Bom, né? Melhorou. Melhorou. Não tributa. Excelente. Se eu quiser comprar, olha como a gente como vai ajustar a nossa interpretação. Hoje a gente distribui o lucro para o sócio ir lá e comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um terreno. Aí ele vai lá e escritura no nome dele, pessoa física. Ele não vai mais distribuir lucros. Ele vai deixar o lucro na empresa e vai comprar o imóvel, vai fazer o investimento dele dentro da empresa. Mas ele precisa saber disso. A gente vai precisar ter essa informação para a gente tomar uma decisão que impacte numa economia tributária, né? Essa aqui, então, só falta a sanção do governo para entrar em vigor também em janeiro de 26. Deu para ter uma visão geral das 3 reformas? Que não é uma coisa só que a gente está falando, é um monte de lugarzinho que ele está mexendo ao mesmo tempo. E aí, então, agora a gente vai falar um pouco mais de fato sobre a reforma tributária sobre o consumo. Essa já está aprovada, já está sancionada, já não tem mais para onde correr. Não vai ter mudança. Mentira. Eu ia falar não vai ter mudança na lei, mas vai sim, porque eles sempre ficam editando normas complementares. Inclusive, está faltando legislação para falar sobre algumas coisas que estão aqui previstas na Lei 214 de 2025, que é a lei que fala da reforma tributária sobre o consumo. Mas em que consiste? Por que essa Lei 214 foi criada? Ela tem 3 características principais. A tributação não cumulativa, a tributação por fora e a tributação no destino. O que significa isso? Lembra que eu falei que a reforma sobre o consumo vai matar o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS? E ela vai fazer nascer o IBS e o CBS. Quando eu falo em não cumulatividade, o que significa isso? Hoje, as empresas pagam imposto sobre imposto. Quando a gente compra um produto, a empresa que vendeu para nós pagou esses impostos todos. PIS, COFINS, ISS, ICMS. Aí, quando eu vendo esse produto, eu pago de novo. PIS, COFINS, ICMS, ISS. Se a outra empresa revende, ela paga de novo. Então, o princípio da não cumulatividade, ele vai ajustar isso. De certa forma, é bom. Comprei para revender. O cara pagou o PIS, o COFINS, ou melhor, o IBS e o CBS. Quando eu for vender o meu produto, eu vou calcular o IBS e o CBS, mas eu vou creditar o que o meu fornecedor pagou. Então, eu não vou mais pagar o imposto sobre o imposto. Eu vou pagar o imposto sobre o valor agregado, que é o significado do IVA, imposto sobre o valor agregado. Então, eu vou pagar sobre o que eu acrescentei. Comprei um produto por R$100, pagou 28% de IBS e CBS. Teve um crédito de R$280. Vendi por R$2.000, tive um débito de... Me ajuda aí, 560? Não, 270, 560. Tive um débito de 560, mas eu tenho um crédito de 280. Então, eu vou pagar só 280 na saída, porque eu vou creditar o que eu comprei da entrada. Já vou explicar um pouco melhor. É sobre o lucro. Efetivamente sobre o que eu acresci no preço de compra. Já a gente vai ver alguns exemplos práticos, tá? Mas só para explicar um pouquinho sobre o princípio da não
cumulatividade. O que é a tributação por fora? Hoje, bom, aqui a gente tem o pessoal que trabalha no comércio. Hoje é mais focado para o comércio. Então, quando vocês fazem o cálculo do preço de venda de vocês, vocês colocam o custo da mercadoria, custo com funcionário, custo com aluguel, custo com energia, investimento com a contabilidade, lucros e impostos, valor de venda, certo? Vocês colocam o imposto dentro do cálculo do produto. Com o novo modelo tributário, eu não incluo mais o imposto dentro do cálculo do produto. Ele incide por fora. Vendi o produto por R$2.000, eu vou pagar o imposto em cima dos R$2.000. 28% dos R$2.000, 560. Ele não entra dentro do cálculo do produto. Tributação por fora. Isso é bom, porque ele não incide sobre ele mesmo. Porém, antes de eu continuar, deixa eu só deixar algo bem claro aqui. Estamos falando da reforma tributária sobre o consumo, que está mudando PIS, COFINS, ICMS e ISS. Ela não está mexendo no imposto de renda e na contribuição social. Então, eu continuo tendo que colocar um pouco de impostos no cálculo do preço de venda. Parte deles continua incidindo sobre ele mesmo. O IBS e o CBS que não. Então, eu vou ter duas tributações que eu vou precisar adaptar à rotina do dia a dia da empresa. Estão percebendo onde é que vai impactar isso? Então, diretamente aqui no cálculo do preço de venda do produto. Parte eu calculo por dentro, parte eu calculo por fora. Tributação no destino. Hoje, o imposto é pago onde acontece a venda. Quando eu compro uma mercadoria de São Paulo, o imposto fica no estado de São Paulo. Quando eu compro do Rio Grande do Sul, fica no Rio Grande do Sul. Com o novo modelo tributário, o imposto é devido no destino. O fornecedor está lá em São Paulo. Eu comprei o produto dele. Ele vai recolher o imposto. Eu estou no Mato Grosso. Ele vai recolher o imposto dele pro Mato Grosso. A tributação não fica mais no domicílio da empresa, na origem. Ela vai ser direcionada para o destino. É porque ela pagou quando ela adquiriu. Como é que funciona quem produz, por exemplo? Ele pega a matéria-prima e produz. De onde ele comprou a matéria-prima, ele não tributou. Ele vai tributar onde ele está estabelecido, onde ele comprou. Então, se o cara é de São Paulo, ele comprou a matéria-prima do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não teve recolhimento tributário. Ele teve em São Paulo, que a compra foi feita por São Paulo. Aí São Paulo vendeu para o Mato Grosso. O recolhimento tributário feito é no Mato Grosso. Vai ajustar, porque hoje, onde é que está centralizado? Onde é que estão as maiores empresas de comércio? São Paulo. São Paulo. O imposto é recolhido todo para São Paulo. Então, ele não fomenta os outros estados do interior. Ou no Espírito Santo. Exatamente. Onde tem benefício fiscal. Aí vai entrar o resultado que se espera com a legislação. Uma equalização. Então, essas são as características em busca desse resultado. Acho que vocês até o final vão concordar comigo que esse resultado aqui não é muito justo, né? Eles buscam uma simplificação tributária. Estamos bem longe dessa simplificação. E eles buscam uma neutralidade fiscal, de forma que todos os estados e municípios tenham a mesma competitividade para com os estados. Eles não querem mais aquilo que acontecia. Sadia, vem se instalar aqui em Lucas, que eu te dou benefício fiscal. A Sadia vem se instalar aqui em Lucas. Só que o que prejudica de forma geral? Isso fomenta o desenvolvimento do interior. É uma forma dos municípios trazerem investimento. Eles conseguem benefício para trazer as empresas. Se eles não têm mais esse artifício para trazer as empresas, por que a empresa vai se estabelecer no município lá no Cafundó do Juda, onde ela tem um custo muito maior com logística, onde ela não tem matéria-prima, onde ela não tem mercado, porque ela tem que mandar de volta para os grandes centros o produto dela, não tem mão de obra,
Então, é um pouco contraditório isso também. Eles buscam, beleza, uma neutralidade fiscal. A gente não vai mais ter competitividade de benefícios fiscais. Porém, eu deixo um pouco aí insegura a questão do desenvolvimento como um todo das áreas menos favorecidas, né? Eu não vejo muitos pontos positivos, mas vamos em frente. Depois vocês me dizem o que vocês acham. O Estado que produz. Quando a gente produz aqui e vende para São Paulo, o imposto é pago em São Paulo, não é mais pago no Mato Grosso. O produtor... Que eu acho injusto fazer licitação. Por terra, né? Porque hoje a licitação é feita e vem de Santa Catarina, vem para cá, né? Você fala, porra, mas por que não comprar? Porque uma legislação que prevê que tem que comprar aqui, né? Só que agora a licitação vem para cá e não, né? Vai vir para cá. Não vai adiantar. Tu falou que o produtor vai se lascar. Só um adendo, ele vai se lascar em dobro, vou usar a sua expressão. Por quê? Porque o produtor rural, eu acho que é importante e relevante eu compartilhar isso, porque a nossa cidade, nossa região, ela vive do agronegócio, né? Se o agronegócio vai bem, todo mundo vai bem. O agronegócio é uma atividade extremamente subsidiada. Nós não temos ICMS na venda do soja, na venda do milho. Quando compra o insumo, a semente, o defensivo, o fertilizante, não tem ICMS, é isento, é diferido, tem um monte de benefício. Com essa mudança tributária, todos os benefícios fiscais são extintos, inclusive para os produtores rurais. Então, os produtores também vão passar a pagar mais imposto. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Eles têm alguma redução? Eles têm, mas antes eles não tinham tributação nenhuma. E agora eles vão passar a ter tributação. E vamos nos adaptar. Vamos lá. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Bem, então como eu mencionei sobre os dois novos impostos criados. São o CBS e o IBS, que vêm para substituir o CBS, o PIS e COFINS, e o IBS, o ISS e o ICMS. Eu não falei ainda sobre o imposto seletivo. O imposto seletivo também foi criado com a reforma tributária. Ele tem uma função extrafiscal. Depois eu vou falar mais dele. Primeiro eu vou falar de um outro impacto que a gente tem. Em relação ao IBS e ao CBS, vocês ouviram falar que a prestação de serviço vai ter um aumento tributário maior do que o comércio? Alguém ouviu falar sobre isso? Alguma coisa. Por quê? Só para entender por quê. Como eu estou substituindo o ICMS e ISS pelo IBS, eu estou pegando dois impostos, dando uma mexidinha, uma misturada e criando um novo. O ICMS era o imposto recolhido para o Estado incidente sobre o comércio. A alíquota do ICMS no Brasil tem alguns estados que ela é de até 25%. No Mato Grosso ela é 17%. Tem alguns estados que é 25%. O ISS, que é o imposto do serviço, tem uma alíquota máxima de 5%. Se eu junto os dois e crio um terceiro, é meio que uma média dos dois. Então, eu tinha 25% do ICMS e 5% do ISS. Vamos dizer que essa alíquota vai ser de 10%. Eu subi o imposto do serviço. Eu baixei um pouco do comércio e subi um pouco do serviço. Então, esse é o motivo pelo qual a gente enxerga que a prestação de serviço vai ter um aumento maior de carga. Se o comércio vai pagar mais imposto ou menos, vai depender da organização dele e vai depender do modelo de negócio dele. Se ele tem uma margem de lucro pequenininha, um valor agregado pequenininho, é possível que ele vá pagar bem pouquinho imposto, ou nem pague, porque ele vai ter créditos. Lembra que eu uso os créditos de tudo que eu comprei? E aqui amplia um pouco os créditos. Vocês já ouviram falar de lucro real? É meio que uma misturadinha de lucro real com Simples Nacional e presumido, porque no real eu uso créditos, e agora no IBS, no CBS eu vou usar créditos. Só que tem uma coisinha diferente desses créditos aqui. No lucro real eu só acredito o que é insumo.
necessário para produção ou para desenvolver atividade. No IBS e CBS, eu acredito tudo o que eu comprar para minha empresa, desde que tenha documento fiscal, vai me gerar crédito. Uma mercadoria que eu comprei para revender, gera crédito. Queimou uma lâmpada, eu preciso fazer uma manutenção elétrica na minha loja. Nota de prestação de serviço, gera crédito. A nota de compra da lâmpada, gera crédito. Serviço de contabilidade, gera crédito. Internet, gera crédito. Sistema, gera crédito. Todo mundo, o sistema emite nota fiscal? E o governo vai conseguir limitar a sua obrigação. Bingo. Ele terceirizou a responsabilidade de fiscalização para a gente, porque a gente vai exigir o documento fiscal do nosso parceiro. Porque todo mundo segue a regra. Então, o que vai acontecer? Putz, queimou minha lâmpada aqui. Ô, Zezinho, preciso que você faça uma manutenção elétrica aqui para mim. Você emite nota? Rose, não estou emitindo nota. Ah, então eu não vou precisar do seu serviço, não. Obrigada. Ou vai aumentar aquela questão, é tanto sem nota, tanto paga do dinheiro. Talvez. Talvez. Porém, pode até aumentar agora no começo. Só que o imposto é tão alto que não vai compensar eu comprar sem nota. Vai compensar eu pagar um pouquinho mais com nota fiscal do que eu comprar sem nota. Porque a minha bomba no final vai ser muito maior se eu não tiver o documento. Mas é tudo uma questão da gente conhecer os números e fazer conta. A matemática aqui vai ser muito utilizada, é claro. Aumento? Bom, entendemos por que o serviço vai ter um aumento e entendemos mais um pouquinho sobre como é que funciona a sistemática do IBS e do CBS. Sobre o que é que incidem esses novos impostos. Os novos tributos. O IBS e o CBS, eles incidem sobre quaisquer operações com bens, serviços e direitos de contraprestação. Vocês também devem ter escutado falar que o aluguel vai ficar mais caro. Escutaram falar? Então vou dividir com vocês. O aluguel vai ficar mais caro por quê? Porque incluíram essa expressão na lei. O aluguel antes era a locação, seja de máquinas, seja de imóveis, ela não pagava ISS. Ela não pagava nem ICMS e nem ISS, porque ela não era um bem e não era um serviço. Era uma cessão de uso, certo? Então eu só pagava IR, contribuição social, PIS e COFINS. Com o novo modelo, o aluguel passa a ser, ele é um direito de contraprestação. Então, ele passa a ser base para a incidência do IBS e do CBS. O CBS, tudo bem, que ele está substituindo o PIS e COFINS. Mas o IBS, ele não pagava ICMS e ISS. Agora ele vai pagar. Até trouxe depois um exemplo de cálculo para a gente enxergar como é que vai ficar, porque isso impacta no custo de vocês. Quando a gente tem um local alugado, que a gente paga aluguel, pode ser que a gente tenha um impacto no valor. Independente da forma jurídica ou nome da receita que eu tiver, vai ser incidência tributária, vai ser base de cálculo para o IBS e para o CBS. E não importa se a operação tenha lucro ou prejuízo, vai incidir o imposto. Ah, mas eu comprei por 100 e vendi por 100. Não tive lucro. Se você comprou com nota, vai zerar o seu imposto e está tudo bem. Mas se você comprou sem nota, você vai pagar o imposto cheio. Mesmo que você não tenha tido lucro, que você não tem a tributação da operação anterior. Ok? Vamos lá. E agora o imposto seletivo. O imposto seletivo, inicialmente, ele veio numa figura de substituição do IPI. Depois mudou-se a aplicação dele. O imposto seletivo ele vem com uma função extrafiscal e ele vai ser aplicado sobre algumas atividades. Ele tem uma função de fomentar o mercado ou de desestimular o mercado. Ele tem uma função um pouco punitiva, digamos assim.
Aquela área que a Receita Federal quer fomentar, que ela quer desenvolver mais, ela vai tirar o imposto seletivo. E aquela área que ela quer frear, que ela não quer que desenvolva, ela vai aumentar o imposto seletivo. O imposto seletivo ele ainda não tem alíquota fixa. Ele vem na legislação com esse nome, ele é um imposto extra fiscal. Então ele não tem alíquota fixa, é a Receita que diz quanto ela quer cobrar. O que é estranho é quais são as atividades que estão sujeitas ao imposto seletivo. Veículos, por exemplo. Ela está dizendo que o imposto seletivo vai incidir sobre as atividades que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente. Bebidas alcoólicas, a cervejinha vai ficar mais cara. Ela faz mal para a saúde, então ela vai ter imposto seletivo. Bebidas açucaradas fazem mal para a saúde, vai ter imposto seletivo. Produtos fumígenos faz mal para a saúde, imposto seletivo. Apostas faz mal para um monte de coisa. Depende. Mas veículos é estranho. Porque veículos a gente precisa para desenvolver tudo, a logística depende disso, mas ela traz como algo que faz mal para o meio ambiente. Então ela pode trazer a aplicação do imposto seletivo sobre veículos. Alguns veículos, caminhão, que precisa para transportar, tem benefício, está fora da aplicação do imposto seletivo. Mas os carros de passeio, que são chamados, não estão fora do imposto seletivo. Vai ter algum incentivo para elétricos? Elétricos têm incentivo. É em outro lugar, daí. Baliza. Baliza. E aí, vou falar um pouquinho do IPI, que inicialmente era para ser absorvido pelo imposto seletivo, mas aí teve uma reviravolta no meio do caminho. O IPI também vai deixar de existir. O IPI não impacta diretamente vocês, porque nós somos comércio. O IPI incide sobre a indústria, certo? Mas ele compõe o meu preço de compra, porque eu compro da indústria. Então, no Brasil, não vai mais ter IPI. Isso é o que estava inicialmente previsto na lei. Existe uma bancada no governo muito forte que representa um local no nosso país que tem um grande incentivo fiscal industrial. Quem sabe onde é? Manaus, Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus falou, não quero. Não aceito não ter IPI. Por quê? Por conta do IPI, ela puxou desenvolvimento. Ela puxou as indústrias para lá. Se a gente zera o IPI do país inteiro, as indústrias vão todas embora da Zona Franca de Manaus. E o desenvolvimento morre de novo. E aí essa galera bateu duro lá na bancada e falou assim, então vamos ajustar a legislação. Os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus e que também são produzidos em outros estados do Brasil vão ter IPI em outros estados do Brasil. Os produtos que não forem produzidos na Zona Franca, mas que forem produzidos em outros estados, não vão ter IPI. Aí vamos lá. Uma empresa que estava lá em São Paulo decidiu abrir uma fábrica lá na Zona Franca de Manaus para poder beneficiar do IPI. Ela tem duas fábricas, uma na Zona Franca e uma em São Paulo. O fato dela ter aberto a fábrica na Zona Franca faz com que a de São Paulo pague IPI. Ela vai fechar de São Paulo, claro. É possível. Ou ela fecha de São Paulo, ou ela fecha da Zona Franca, porque se ela fecha da Zona Franca, a de São Paulo também não paga. Porque se eu não tenho desenvolvimento na Zona Franca, os outros lugares nenhum vai pagar o IPI. Então, eles estão aplicando o IPI só para aquilo que já tem desenvolvimento na Zona Franca de Manaus. Então, as empresas vão ter que fazer um estudo de caso muito específico para saber, mantém a empresa lá ou tira, mantém em outro lugar do Brasil ou tira. O que não é viável em qualquer hipótese é manter as duas, que aí você obriga a ter incidência tributária. IPI, onde é que impacta? No preço de venda, no meu preço de compra, na compra do meu produto quando eu compro direto da fábrica, ok? Mas aí, usando essa questão e uma outra lá atrás, a ideia é que a base de estudo é que não se tem esse benefício em lugar nenhum. Qualquer estado
tem os mesmos benefícios praticamente. Isso, que qualquer estado tem os Eu mesmos. tenho muito distribuidor que tem centro de distribuição em vários locais, justamente por licença tributária. Agora não vai mais ser, porque o ICMS que não existe mais, agora é o IBS, ele vai ser igual em todos os estados da federação. Então ele não precisa mais abrir centro de distribuição em todos os estados. Ele pode fazer a distribuição de um único centro. Pode ter um impacto negativo por algumas formas, mas também tem um impacto positivo na questão Redução de custo? redução de custos, claro. Centralização da operação? A pessoa que abriu uma indústria em São Paulo e abriu uma Manaus com operação tributária, Perde a finalidade. ela aumenta o custo para estar em Manaus. Só que ao mesmo tempo, olha o tanto de investimento que já foi feito lá. Aí agora eu vou fazer o quê? Já estou com a fábrica rodando. Então vai ter que fazer muita conta para entender qual vai ser o próximo passo. Se adaptar. Tudo bem até aí? Tá muito rápido? Tá dando para entender? Então tá bom, vamos lá. Então, a tributação sobre o comércio. Aqui eu já mencionei lá atrás, só para a gente reforçar. Hoje o comércio paga imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e ICMS, em regra geral. Ele vai passar a pagar IR, contribuição social, CBS e IBS. Não reduziu muito o nosso trabalho até agora, só aumentou o nosso trabalho, porque ficou mais difícil de calcular, né? Deixa eu te contar. Esse é o nosso quarto workshop, né? Teve um workshop que um rapaz falou assim: nossa, eu acho que nós vamos ter que pagar 2 honorários pro contador. Eu falei: isso, é melhor que venha de vocês do que a gente ter que ligar. Gente, obrigado, João, pela consideração. Vai aumentar muito, muito o nosso trabalho. Nós vamos ter que nos adaptar também para conseguir fazer as duas coisas. Principalmente, que a gente vai ver daqui a pouco, que a fase de implementação, ela começou. Nós vamos passar a pagar o imposto diferente em 2027. Mas em 2026, eu preciso declarar no novo modelo. E eu vou pagar no antigo. Isso quer dizer que eu tenho que apurar nos dois. Quem que vai apurar nos dois? Rezem por nós. Então, a gente vai ter que fazer as duas apurações. Do modelo antigo, para vocês recolherem, e do modelo novo. Porque se a gente não apurar no modelo novo, aí a Receita disse que a gente é obrigado a pagar já o ano que vem. Então, nenhuma é boba. Considerando os fatos, não. Nós estamos falando de crédito tributário, né? Então, assim, eu comprei, paguei 28 no imposto, eu vou dever 56, eu desconto 28. Isso nós não estamos ainda falando de vincular item a item. Vai dizer assim, esse imposto que eu tenho crédito é desse produto. Nós estamos falando de um bolo todo. Eu comprei tanto o produto para revenda quanto consumo, tudo, eu tenho crédito, eu vendi os créditos e bom, é isso. Perfeito, isso mesmo. Eu não tenho que vincular o produto. É o crédito total versus débito total da apuração. Até porque, já vou comentar como é que a gente vai calcular o crédito. Vai existir períodos, por exemplo, que talvez eu vou zerar o imposto e talvez vou pagar ele cheio em um outro momento que não tenho. Excelente. Eu tenho estoque, né? Esse mês eu comprei muito estoque. Eu tenho um crédito gigante. Mês que vem eu não comprei nada. Eu não vou ter crédito. Então eu vou pagar o imposto cheio do que eu vender. Ou eu vou ter o crédito só do administrativo, digamos assim, que é pequeno em relação ao custo da mercadoria, né? Mas é isso mesmo, é crédito menos débito. Ok. Falando um pouquinho mais sobre a questão de como vão ser organizados esse IBS e CBS. Vocês estão vendo que eu estou falando uma alíquota de 28%. Essa alíquota não está definida. Os estudiosos tributários, os tributaristas, são quem estão apontando essa alíquota de 28% para nós agora, tá? Por quê? Considerando a média de tributação que nós temos no nosso país. A única alíquota de IBS e CBS que está na lei, que está definida, é essa aqui, ó. É a de 2033. 2033 é o primeiro ano depois do período de transição.
É quando tudo vai estar implementado. Já tem uma alíquota fixa, 26,5%. A alíquota que vai ser aplicada em janeiro de 27, a gente ainda não sabe. Ela não está na lei. Então, a gente está trabalhando com uma alíquota apresentada pelos tributaristas de 28, para a gente entender como é que vai funcionar o cálculo. Mas pode ser que ela seja 27, pode ser que ela seja 26, pode ser que ela seja 35, é o governo que vai dizer, tá? Trabalhando com essa alíquota estimada de 28%, como é que ela se reorganiza dentro da distribuição desses dois IVAs que a gente tem? Como a gente não sabe exatamente qual é a alíquota, esses números aqui são fictícios, mas só para a gente entender como é que vai ser dividido. Se a alíquota fosse 28%, essa seria a proporção. 10% iria para o CBS. Dentro da guia do imposto que a gente vai receber, a gente vai pagar uma guia só. Dentro da guia já vai estar separado o que é CBS e o que é IBS. 10% vai para o CBS. 18% fica para o IBS. Só que o IBS é estado e município. Então, eu preciso dividir a guia. 15% para IBS, 3% para IBS e município. 15% estado, 3% município. Lembra que eu mencionei que a alíquota é devida no final? Lembra que um dos resultados que se espera com a reforma é a simplificação? Tá, mas se eu tenho 5.500 municípios no nosso país e cada um pode definir a sua alíquota de IBS, eu estou um pouco longe da simplificação. Porque se lá no estado de São Paulo ele vende para Brasileia, no Acre, ele tem que saber qual que é a alíquota do município de Brasileia, no Acre, para recolher o imposto lá. Se a gente que está no Mato Grosso vende para o Rio Grande do Sul, para Passo Fundo, preciso saber qual que é a alíquota de Passo Fundo para recolher o imposto lá. Então, nós vamos precisar ter, antes eu precisava conhecer 27 alíquotas, que eram de 27 estados. Agora eu preciso conhecer 5.500 alíquotas, que são dos municípios. Tá legal, né? É o que se espera. A Receita Federal tem mencionado que vai disponibilizar ferramentas para a gente fazer essas consultas. Quem trabalha na área, e aí eu estou com os meus colegas aqui, sabem como funcionam os sistemas do governo. O ECAC, o SERPRO, o tanto que eles funcionam bem, que eles não travam, que eles nunca ficam com estabilidade, né, time? A Amanda está tentando fazer uma simulação de parcelamento para um cliente desde quinta-feira passada. Quinta, sexta, sábado, domingo, tudo bem. Quinta, sexta, segunda, terça, quarta. Hoje é quinta. Ela não conseguiu fazer a simulação de parcelamento. O cliente me mandando mensagem de 1 em 1 hora, porque ele quer regularizar. Não faz porque o sistema não carrega. Eu preciso acreditar que a Receita vai dar um sistema. Só que o que eu tenho hoje não me dá muita perspectiva positiva, sabe? Então a gente tá com medo. Eu acho que vai mudar de hora em hora. Espera-se que não. Vai gerar a nota, vai ter o relatório lá. Espera-se que não. Só que assim, Márcio, você tá certo. Você tá certo. Só que a Receita, em vez de ela... Por que ajudar se eu posso atrapalhar? O ajuste CINEF, o último ajuste CINEF que saiu com a norma da nota fiscal eletrônica, o ajuste CINEF fala dos layouts, o que a nota fiscal eletrônica tem que ter para ser aprovada ou rejeitada. A Jussara falou para mim que conversou com o sistema ontem e o sistema fez as simulações, eu achei muito legal. Sistemas de vocês já estão falando da reforma com vocês? O sistema tem que estar alinhado com a contabilidade, com o cliente, todo mundo na mesma página. E lá no ajuste CINEF, ele tem 10 páginas de erro. Ele já prevê no ajuste qual que vai ser o erro de rejeição da nota. Aí ele fala assim, se você botar a alíquota errada, a nota vai ser denegada. Mas se ele sabe a alíquota, por que ele não preenche? Por que eu tenho que preencher e a nota fiscal ser denegada? Por que facilitar se eu posso dificultar? Então, nesse ponto, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, porque está no manual, a Receita ainda quer que a gente informe. Por que ela faz isso, você sabe? Para nos induzir ao erro.
pra gente pagar multa. Não tem outra explicação. Desculpe, me exaltei, mas é que eu fico puta. De verdade. Olha, eu falei palavrão. Só tô piorando a situação. Esse aqui corta isso, pelo amor de Deus. Ai, gente, não pode só não, pelo amor de Deus. Muito bem, gente. Eita. Então, olha o que a reforma tributária não faz com a coitada da contadora. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, gente? Tá dando para assimilar? Então, cada ente da federação, cada município vai fixar a sua alíquota, vai ter um ponto de referência. O Senado vai dizer, ó, você tem que ficar entre esse e esse, mas eles vão poder variar. Se eles vão trocar a alíquota todo dia, eu não sei, mas eles vão ter autonomia para isso. Mas hoje, atualmente, também, eles estabelecem a alíquota de 1 a 5. É de 2 a 5. 2 a 5. Eles podem. E não tem muita mudança. Hoje não vai mudar, na verdade. Vai mudar vai ser a percentual. O que deixa a gente um pouco preocupado? É que assim, hoje o município recebe os 3% dele. Lucas é 3% de alíquota de ISS. Então, ele já faz a lei orçamentária dele considerando os 3% dele. Porque ele sabe quanto ele vai receber. Aqui ele vai receber uma parte do todo. Ele não sabe qual que é a parte dele. Ele não sabe. Por quê? Porque eu não sei quantos municípios tem Mato Grosso. Vocês sabem? Não sei. Vai dividir entre Mato Grosso, o IBS, vai dividir entre todos os municípios de Mato Grosso. Qual vai ser o balizador para fazer essa divisão? O IBS, especificamente, ele vai ser gerido por um comitê gestor do IBS. Está na lei. E o CNPJ do comitê gestor já foi sancionado, já existe. Ele é uma empresa privada, pública, né? Comitê gestor do IBS, que é um comitê que vai juntar representantes dos estados e dos municípios para legislar sobre o IBS. E ele tem a responsabilidade de emitir uma normativa, um regulamento do IBS até dezembro de 25. Ele ainda não saiu. O CNPJ foi aberto em setembro. Então eles. Vai ser conforme o número de população, por exemplo? Não sei. Vai estar no regimento. Ele foi abaixo com 1 milhão de habitantes e Lucas com 100 mil, como é que vai ser? Não tem legislação ainda. É o que vai sair no regimento, que tem que sair até dezembro. Ainda. Então, Moisés mencionou, mas eles trabalham com uma alíquota fixa, sim, porque ele tem projeção, mas no novo modelo ele não vai ter muita projeção, então a gente não sabe. Às vezes ele vai querer apertar na alíquota para poder ajustar um problema de divisão de tributo que ele possa vir a ter. Vamos acreditar que nesse ano de 3, eles vão conseguir ajustar. Amém. Vamos acreditar. Não tem qual passo, você também está. Ele não vai ser a tributação, por exemplo, uma compra que veio do Rio Grande do Sul. Ela não vai ser tributada aqui em Lucas, então? Vai. O percentual do município não é sobre aquela venda, aquela compra? É uma porcentagem sobre essa porcentagem total. A porcentagem do IBS é 18%. Para cada município vai ter uma distribuição proporcional. Tá. Então, por exemplo, eu fiz uma compra do Rio Grande aqui para Lucas. O IBS do município não vai ficar aqui. Não, ele vai para o comitê. Ele vai para o cofrinho. Eu tenho uma alíquota de referência, mas é a alíquota que vai falar para quanto vai para quem, mas não vai ficar aqui. Ela vai ficar no comitê do IBS, que é esse órgão que foi criado e que precisa emitir a normativa. Vai ter a alíquota que ele vai absorver a distribuição. Agora, como é que ele vai definir qual que vai ser a alíquota que ele vai receber da distribuição, a gente não sabe. Tudo bem. Agora, se cada município vai ter sua alíquota, não faz sentido. Vamos fazer um comitê e vamos lá falar para eles isso. Para 2026,
O João falou assim, é o ano teste. É o ano teste. Eu vou apresentar o cronograma daqui a pouco. A gente vai destacar, lá no cronograma vai ter. Deixa eu chegar lá que fica melhor de mostrar para vocês. Bom, lembra que lá nos resultados esperados pela reforma, eu tenho a questão do equilíbrio fiscal? Para não ter disparidade, para que todo mundo pague a mesma coisa. Agora não existe mais benefício fiscal nenhum, todo mundo vai ser tributado, sem exceções, ok? Exceto as exceções. A gente tem algumas exceções na lei que vão ter benefícios fiscais, regimes específicos. Na verdade, esse benefício fiscal ele vai ser único. Antes eu tinha, o comércio vai saber, eu tinha isenção, não incidência, redução de base de cálculo, diferimento, tributação completa, vários jeitos de apurar o imposto. Agora de ter benefícios fiscais. Agora eu vou ter um só, que é a redução de alíquota. Então, se a minha alíquota é 28%, dependendo do nicho em que eu estou enquadrado, eu vou ter uma determinada redução de alíquota. É só o que vai poder ser aplicado. Quem são os regimes específicos previstos na lei? Combustíveis, serviços financeiros, planos de saúde, concursos e prognóstico, a questão das lotéricas e das apostas, as cooperativas, bares, restaurantes, hotelaria, transporte coletivo de passageiro, agências de turismo, sociedades anônimas de futebol e atividade imobiliária, locação, compra e venda, incorporação e loteamento. Esses ramos de atividade aqui, cada um tem uma redução de alíquota, uma declaração acessória que foi criada, uma antecipação do recolhimento tributário. Cada um tem uma diretriz que vai ser específica para ele. Além dos regimes específicos, nós temos os anexos da lei complementar. Os anexos da lei complementar vão dizer quais são as atividades que possuem as reduções de alíquotas, para a gente poder começar a entender um pouco melhor quem vai ter benefício e quem não vai. Então, por exemplo, produtos destinados à alimentação humana. Existe um descritivo de quais são esses produtos. Não são todos os produtos destinados à alimentação humana. Alguns têm redução de alíquota para 0, então não vai ter tributação. Alguns serviços de educação, redução de 60%. Serviços de saúde, 60%. Dispositivos médicos, 60%. Acessibilidade, composição de nutrição. Alimentos destinados ao consumo humano. Tá vendo? Já abriu a parte de alimentação. Aqui eu tenho uma redução de 60%. Produtos de higiene pessoal e limpeza, uma redução de 60%. De baixa renda. Sabão em pó, sabonete, pasta de dente. Esses produtos de higiene pessoal. Insumos agropecuários. Lembra que eu falei que o produtor passa a pagar? A redução dele é de 60%. Então, o produtor rural que vende lá 1 milhão de soja, ele vai ter uma base, uma alíquota de 40%. Quanto que dá? 8,4, acho que é. Alíquota de 28, 40%, 8,4. Sobre 1 milhão, ele vai pagar 84 mil reais de imposto. Mas ele tem o crédito. Então, o que ele comprou, ele vai ter crédito. Produtos nacionais, 60%. Bens e serviços para segurança nacional, 60%. Alguns outros dispositivos médicos, redução para 0%. Medicamentos, redução para 0%. Produtos hortícolas, frutas e ovos, redução de 100% na base. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque aqui a gente tem pessoas da área de alimentos. E eu mencionei agora há pouco. Antes de eu falar isso, tem mais algumas tributações diferentes aqui. Então a gente viu que ali não tinha exceção, era todo mundo tributado. E eu já trouxe 3 exceções aqui. Os regimes específicos, os anexos e o artigo 127, que fala quais são as atividades que têm redução de 30% na base.
Ô, gente, e o custo da contabilidade vai subir, ó. Viu? A redução é baixinha, é só de 30%. Então, essas atividades aqui vão ter uma redução de 30% na alíquota. Então, já temos 3 exceções à regra aí. Por que eu estou mostrando essas reduções aqui? Porque eu mencionei ao longo da nossa conversa aqui que eu vou ter crédito de tudo que eu comprar, certo? Eu posso comprar coisas com créditos diferentes. Cada coisa que eu comprar, eu preciso saber onde ela se enquadra e quanto de imposto ela pagou, para eu poder me creditar correspondente ao que ela recolheu de imposto. Então, não é simplesmente eu vou vender a 28% e vou creditar 28%. Não, eu preciso olhar todos os custos que eu tive e ver quais são as alíquotas de cada um. Se as minhas despesas têm benefício fiscal. Se elas têm benefício fiscal, eu preciso reduzir o meu crédito também. Só piora. Desculpa. Qual a diferenciação que eles vão fazer dos alimentos? Dos alimentos? Está na tabela. Vai ter que não vai ter. Está na tabela. Ele fala dos produtos que têm redução a 0. Eu ri, gente, porque tem 2 lugares. Vocês viram aqui, ó. Aqui ele fala assim, ó, produtos hortícolas. A redução é de 100%. Aí aqui ele fala assim, produtos destinados à alimentação humana. A alíquota é 0. É a mesma coisa, mas ele coloca de jeitos diferentes. E aqui tem outro, destinados ao consumo humano. Essa redução é de 60%. Se ele quiser, vai executar. Mas tem a lista. Cada um tem a sua lista. Dentro dos produtos destinados à alimentação humana, tem uma tabela com os NCMs que tem 0 de alíquota. Destinados à alimentação, os NCMs que tem redução de 60%. Ele é por produto. Nesse caso, Márcio, ele é por produto. Mas é o crédito por produto que compõe o meu crédito total. Ok. Beleza? Vai ser mais ou menos igual calcular SP. Tem que dar uma bolinha de cristal. Bom. Não vai ter um campeonato dizendo que botei esse, né? Não, claro. Vai ter que estar na nota. Porque se... Não vai. Podia, mas não vão, né? Então, já que vocês já entenderam como é que funciona o crédito, entenderam que o crédito é bom, eu vou trazer mais uma informação sobre o crédito, que eu vou soltando em conta-gotas, assim, para não ficar muito complexo. Eu só posso me creditar. Ficou claro que eu tomo crédito na compra? Pego a nota fiscal de compra e tomo crédito. Ok. Mas eu só posso usar o crédito se o meu fornecedor pagou o imposto dele. Aí o sistema da Receita diz que vai entregar um sistema para a gente controlar. Mas lembra que a Receita mandou a gente se fiscalizar? Agora fica mais evidente. Eu só posso creditar do meu fornecedor que pagou o imposto dele. Se o meu fornecedor está inadimplente com o governo e não pagou o imposto, o crédito dele não vai entrar para mim. Dentro da Lei 214, tem um anexo, um artigo, que fala que vai ter um sistema, que a Receita vai liberar um sistema para a gente fazer a gestão de crédito. É a chamada apuração assistida. A Receita está prevendo uma apuração assistida para a gente controlar esses créditos. Ou seja, aí, Márcio, vamos lá. Você me trouxe um exemplo de que você comprou um estoque gigante esse mês. Aí você tem um monte de crédito. Só que você comprou a prazo e você não pagou ainda. Se você não pagou para o seu fornecedor, ele não pagou o imposto. Se ele não pagou o imposto, você não tem crédito. Calma aí. Se eu comprei a prazo, porque a tributação, ela passa a incidir sobre o recebimento. Não é mais sobre a emissão da nota. É só o IBS e o CBS, tá? O Imposto de Renda e a Contribuição Social continuam sendo sobre a emissão da nota. O IBS e o CBS incidem sobre o recebimento. Lá no final tem outro detalhe que eu vou falar sobre isso. Sobre o recebimento. Eu achei que estava começando a entender.
Vamos lá. A Receita vai disponibilizar um sistema para a gente chamado de tributação assistida. E aí, ela vai fazer constar nesse sistema todos os nossos créditos. Então, quando eu comprar uma mercadoria, contratar um serviço, e eu pagar por essa mercadoria, pagar por esse serviço, o meu fornecedor vai pagar o imposto dele. Quando ele pagar o imposto dele, o crédito vai subir para o sistema de apuração assistida. E aí, eu vou poder usar esse crédito na minha apuração tributária. Ok. Agora, como vai ser o processo de apuração? Hoje, eu emito uma nota, eu mando o XML para a contabilidade apura, gera o boleto. Ok? Exceto o SP, por exemplo, que o fornecedor paga antes de pagar a mercadoria. Aí isso eu tenho certeza que ele pagou ou não pagou. Okay? Como que vai ser feita essa apuração de acordo com o pagamento do fornecedor? O movimento financeiro. Ou o movimento financeiro tem a ver com o boleto que eu paguei. Você comprou uma mercadoria a prazo. Lembra que eu falei no começo que é uma mudança empresarial e não só tributária? Isso vai gerar uma necessidade de gestão financeira dentro da empresa. Por quê? Comprei uma mercadoria a prazo. Comprei ela em 30, 60 e 90 dias. Comprei, hoje é dia 13 de novembro. Comprei ela dia 10 de novembro, a prazo. E vendi ela hoje, dia 13 de novembro, à vista. Eu recebi, vendi para o meu cliente e recebi. Eu tenho um débito de IBS e CBS de 28%, certo? Mas eu comprei ela 30, 60 e 90. Então eu não paguei nem a primeira parcela ainda. Então eu não vou ter crédito daquela compra. Eu vou continuar trabalhando. Então eu vou ter que pagar o imposto sem ter crédito. Aí eu vou continuar trabalhando. Aí mês que vem, no dia 10 de dezembro, eu vou pagar a primeira parcela dos 30. Aí o meu cliente, o meu fornecedor vai receber o meu pagamento e vai tributar. E vai subir o crédito para mim, daquela parcela. E eu vou usar ele na apuração de dezembro. Ficou melhor? Em novembro eu paguei o imposto, sem crédito. Uhum. A questão que não está clara ainda, é como parar essa apuração. Sistemas. Aí eu passo a ter uma obrigação maior, que já tenho hoje, na questão da gestão toda, né? Tá, então eu vou... Isso, financeiro total. Aí basicamente o saldo de contas, essas coisas. Conta é tudo. uma obrigação, mas que não é uma obrigação daquela assim 100%. Né? Hoje a fiscalização está mais focada com a questão da nota mesmo, né? Agora muda. Só que se eu fizer um pagamento que não tiver nota, também não vai me gerar crédito, lembra? A Receita vai cruzar o pagamento que eu fiz para o meu fornecedor com a nota fiscal que ele emitiu para mim. Ela vai cruzar as duas coisas. Lembra que eu falei há pouco que qualquer movimentação que tiver pode ser tributada? Por quê? Vou trazer um item que está lá no final para cá. Vocês vão infartar. Vocês são a turma que mais está interagindo e ficando putaça junto comigo. Obrigada. Lá no final tem um slide que vai falar de vai falar uma palavrinha diferente que eu acho que você já deve ter escutado também. A palavrinha chamada split payment. Ouviram? Alguns. Split payment, separar pagamento. É um modelo de recolhimento tributário que a Receita também está trazendo de fora para implementar no Brasil. A tributação vai acontecer, ou melhor, o repasse do imposto para o governo vai acontecer no momento em que a gente receber a nossa venda. A contabilidade não vai gerar guia disso para você. O governo vai receber, o banco vai receber o pagamento na conta, ele vai passar no split payment, vai pegar o imposto, mandar para o governo e vai mandar para a sua conta a sua parte. Comprou paga. Hoje, como é que eu faço? Eu faço uma venda 13 de novembro. Não esquece do DREX.
que está rondando. Não esquece. Hoje eu faço uma venda, 13 de novembro. Passei na maquininha de cartão, recebi em dinheiro, recebi Pix. Quanto que eu pago esse imposto? Dia 20, 25 do mês que vem, certo? Então eu trabalho com esse imposto. Ele fica no meu fluxo de caixa. Porque eu recebi o valor cheio da minha venda, eu trabalho com esse dinheiro e dia 20, 25 do mês que vem, simples ou presumido, eu vou repassar para o governo. Eu não vou mais trabalhar com o dinheiro do imposto dentro do fluxo de caixa da minha empresa. Porque a hora que eu receber da venda, o governo vai separar o imposto para ele e vai mandar a minha parte para mim. Isso é o split payment. Lembra que isso é só do IBS e do CBS. O imposto de renda e a contribuição social continua do mesmo jeito, apurando mensal sobre a nota fiscal de venda. Então, zera-se a apuração sobre a nota. Sim, mas ele precisa dela para gerar o crédito. Mas assim, mas zera a apuração sobre a nota. Vamos imaginar que não acontece, claro. No meio dessa sala acontece. Mas teve uma outra turma que falou que aconteceu. Sim. Ele recebeu um dinheiro na conta, que deu uma comprovação fiscal. E o governo vai fazer. Eu vou voltar para responder para você. Independente da forma jurídica da receita, ela está sujeita à tributação. Se eu receber um dinheiro na minha conta e eu não souber justificar de onde ele é receita, separa o imposto e vai para o governo. O governo vai pegar a conta, não vai pegar a parte. Ele vai pegar a parte dele, pronto. A gente vai passar a separar melhor o que é da empresa e o que não é da empresa. Então, a gente precisa de uma organização financeira muito grande dentro das empresas. Nada de movimentar recursos extras, porque senão vai pagar imposto sem ter necessidade. Os créditos são acumulativos. Por exemplo, se você usar tudo no mês, você vai. Sim. Sim. Se eu não usar tudo esse mês, eu uso no mês que vem. Verdade. Verdade, os créditos se acumulam. O imposto é no pagamento. É no pagamento. Não é mais mensal, não. Não vai mais pagar o pagamento de imposto. O imposto já vai ser... Não. O PIS e COFINS que muda para o IBS e CBS. O IR e a contribuição continua sendo do mesmo jeito. O IBS e o CBS é no recebimento. Vendeu, pagou. Quem está no regime do R$1.000 e paga todo mês PIS, COFINS e ICMS, chega no final, faz o fechamento trimestral, esse período não paga se você não paga. Agora não vai mais pagar guia de PIS, COFINS e ICMS. Agora vai pagar quando receber, o governo já vai tirar a parte dele. Vai dar o crédito. Eu recebi. O governo não vai só pegar os 28 e recolher, porque eu tenho crédito, lembra? É por isso que eu preciso do sistema de apuração assistida, porque eu recebi, o governo olhou o meu crédito, abateu o que eu tenho de crédito e separa a parte dele da diferença que eu tenho que pagar. Então essa retirada do governo já vai usar o crédito ali. Já vai usar. Tá, só que isso só funciona para B2B, empresa vendendo para empresa. Empresa que vende para pessoa física vai ter guia normal, só não tem dia do vencimento ainda. Então, por exemplo, nós lá vendemos restaurante. Restaurante, não é split payment. Vai ter a guia normal, não vai descontar no receita. Não, só se você receber de uma jurídica. Você é um restaurante, você foi um agrônomo lá e pediu. É uma empresa, vou fazer uma nota para eles para dia 15 do mês que vem. A hora que eles te pagarem, Pagar vai ser descontado. vai ser descontado. O que você vende no balcão para pessoa física vai ser apurado pela contabilidade, vai ter guia e vai recolher. Só que não tem dia de vencimento ainda. Rose, mas vai ser quase assim que nem a taxa da maquineta do cartão. Tu passa um valor e tu recebe outro. É, vai receber a menos. Vai receber a menos. Aí fica a parte do governo, a parte da máquina. Vai faltar só o meu. E aí? Fica a parte da máquina, a parte do governo, a parte do fornecedor. Ó, Márcio. Tem. De todo. Gente, vai mudar muito a nossa precificação, a forma como a gente cobra pelo serviço, pelo produto. Aí, deixa eu fazer a reflexão, é muita informação. Até perdi a linha de raciocínio. Daqui a pouco ele volta, aí eu divido com vocês. Vamos lá. Entendemos então que
que pra gente olhar os créditos, pra gente tomar crédito... Ah, tá, lembrei que eu ia falar. Tu falou assim, a Receita vai olhar a entrada do dinheiro, não vai ter uma fiscalização tão grande na nota. Vai do mesmo jeito, porque para saber se o João, se ele vai aplicar o split payment ou não na venda que o João fez lá na cantina, ele precisa olhar para a nota. Aquela receita que entrou é referente à nota tal, é para uma PJ, então tem split payment. Separa o pagamento para o governo e a receita para a empresa. Aquele recebimento é para uma nota que foi emitida para uma pessoa física, não tem split payment. O dinheiro vem todo para você e aí faz a apuração e você paga a guia. Vai vincular a nota e o pagamento. Aquele cartão, por exemplo, o cliente chegou lá e ele pagou com o cartão PJ, mas ele não pediu nota, mas o meu sistema já emitiu o fiscal lá daquela venda, então aquilo lá não vai sair com venda para pessoa jurídica. A partir de janeiro de 26, você não vai mais emitir cupom fiscal para pessoa jurídica. É proibido. Então não vai mais ter CNPJ no cupom. Não, você vai ter que emitir a nota grande. A nota fiscal modelo 55. Mas a pessoa que pagou com cartão PJ. A mulher pagou e não quis o cupom fiscal, não quis a nota fiscal, mas o meu sistema já emitiu o cupom sem CPF, sem nada. Aí, meu amigo, vamos ter que esperar para ver. Mas vai ser como se fosse uma pessoa física. Vai ser porque é o que você operou. Se não tem CPF. Ele vai ter que responder a jurídica lá no CNPJ. Aí lá ele que vai ter um problema. Ele gastou, o que ele fez? Vai fazer uma dele. Também. Na teoria, na prática. Mas ele não pede A jurídica dele pede crédito. Se ele não pedir a nota dessa alimentação, boa análise. Boa análise. A princípio, sim. A princípio, o que a gente tem acompanhado da legislação é que não tem mais ST. Eu vou mostrar um cálculo de como fica os produtos que hoje são ST na tributação nova. Tem um exemplo ali. Ok? Vamos em frente? Vamos lá. Que horas são? Não sei se eu... Ixi! Corre. Eu falei que era 1 hora. Já estou atrasada. Então vamos para os exemplos práticos, tá? É algo para ficar mais visível como é que vai funcionar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, bares e restaurantes. Aqui entendam, lanchonetes, atividades que vendem alimentação, né? Como é que vai funcionar? Lembra que bares e restaurantes é regime específico? Bares e restaurantes tem uma redução de alíquota em 40%. Em 40% significa que eu vou tributar 60%, certo? Eu tenho uma redução em 40%. Simulei aqui uma apuração de débito. Essa é a receita, é o que a empresa faturou no mês. Faturou R$40 mil vendendo alimentos e bebidas não alcoólicas. Por que eu separei bebidas alcoólicas? Porque a redução em 40% não se aplica para bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas tem inclusive outro imposto que vai incidir depois, que é o seletivo, né? Então, veja, no débito eu vou ter que saber qual que tem desconto e qual que não tem. Então, alíquota de 28%, redução em 40%, a minha alíquota vai ser de 16,8% em cima dos 40 mil, débito de 6.700. A alíquota das bebidas alcoólicas é cheia, 28% em cima de R$10 mil. Meu débito do mês, só de IBS e CBS, é 9.500. Só que esse é o valor do débito, quer dizer que eu vou pagar isso? Não, porque eu tenho crédito. Então vamos ver como é que fica o crédito. A apuração dos créditos. Eu comprei R$8 mil de insumos com redução de 100% de alíquota. Alguns dos NCMs lá não tinham crédito nenhum. Redução de alíquota zero. Estou na frente de vocês. Alguns insumos que eu comprei, outras farinhas, óleos, materiais de limpeza, tem crédito com redução de 60%. Então, eu vou ter um crédito aqui, a minha alíquota do crédito vem para 11,2%. Crédito de 986. As bebidas não alcoólicas que eu comprei, refrigerante, a polpa do suco,
gerou um crédito de 16%, R$1.000. As bebidas alcoólicas que eu comprei, a cerveja, o chopp, gerou um crédito de 28. Então eu pago 28 na saída, mas o meu crédito também é cheio. Os custos com profissão intelectual, advogado e contador, deu um crédito com redução de alíquota, de 19, crédito de 500. E essa parte eu não falei ainda. Olha quem não dá crédito para nós. A folha de pagamento não dá crédito. Então, o custo que eu tenho com funcionários não tem crédito. Então, gastei 10 mil com folha, não tenho crédito. Total de créditos, 4.172. Para esse mês aqui. Como é que fica o meu pagamento do imposto? Acho que eu passei demais. Eu tinha faturado 40 mais 10, deu 50 mil de faturamento, vezes a minha alíquota de 28%. Acho que sim, tinha ido para frente. Débitos deu 9.520, dos 50 mil de faturamento. O crédito deu 4.172, total a pagar 5.300. Quanto em alíquotas eu vou pagar de IBS e CBS? 13,37. Então, quando a gente fala que a alíquota é 28, ela é pesada, só que não quer dizer que eu vou recolher 28. Eu vou ter que apurar o crédito. Isso também não quer dizer que 13 é baixo, obviamente. 13 é ruim. É puta merda. Muito bem. Esse vai ser a minha alíquota tributária. Além desses 13 de IBS e CBS, eu tenho mais o IR e a contribuição, ok? No lucro presumido é 2,28. 2,28 mais 13, eu vou pagar 15% de imposto, 16%. Se o cara levar 100% correto, é mais vantagem que hoje. O ST mata hoje, no caso de quem tem produto ST. Mas nós vamos olhar o ST lá. Deu para compreender? Ok? Vamos lá, outro exemplo. Calçados e confecções. Aqui eu tenho uma alíquota só, eu não tenho nada com benefício. 50 mil o meu faturamento, 28 a minha alíquota, calçados e confecções, não é regime especial, não está nos anexos, não está em lugar nenhum. Alíquota cheia, 14 mil de débito. Quais são os meus créditos? Compra de mercadorias. Para vender os 50 mil, eu comprei 25 mil de mercadoria. Tive crédito de 28%. Aquisição de serviços intelectuais, tive crédito de 588. Custo de manutenção da loja, mais 800 e folha de pagamento, não tive crédito. Então, eu tive 8.400 de créditos. Como é que fica a apuração desse comércio? 14 de débito, 8.400 de crédito, total a pagar 5.500, alíquota 11,14. O que vai fazer eu pagar mais ou menos de alíquota efetiva? Muito bom. Quanto mais... um pouco mais de custo para quem tem que trabalhar com margem fixa, né? Boa. Porque você tem que pagar integral e dependendo da margem. Exatamente. Boa análise. Então, o que vai dizer se eu pago mais ou menos é quanto de margem eu tenho. Se eu tenho muita margem, a minha alíquota tributária é maior. Se eu tenho pouca margem, minha alíquota tributária é menor. Como o Márcio falou, fica um pouco mais justo, porque hoje eu tenho que pagar sobre faturamento, um valor igual para todos, independente da margem de lucro, né? Nesse modelo, eu vou tributar mais de acordo com a margem de lucro da empresa. Ok? Outro. Trouxe o modelo de cosméticos porque é substituição tributária. Mas quem trabalha com peças, produtos de TI, que se aplica a ST, só troca o produto, que o cálculo é o mesmo. Então, esse aqui é o cálculo atual. Esses produtos que têm incidência de ICMS, substituição tributária, eles têm um custo muito grande, muito alto na aquisição, né? Então, estou dando um exemplo aqui de um perfume que eu comprei a R$40 e eu tenho que calcular ST com MVA de 59%. Tá claro para vocês que é esse MVA? Quando eu pago ICMS ST na compra, estou pagando um imposto antecipado. Então, a Cefaz exige que eu pague sobre uma margem de lucro estimada. Então, ela coloca nosso MVA aqui.
Comprei por R$40, apliquei o MVA de 59%. Minha base de cálculo do imposto é 63. Aplico a alíquota do Mato Grosso, que é 17, tenho o ICMS interno de R$10. Tem um crédito de 7, porque veio de São Paulo. O 7 aplica sobre os 40, não sobre a MVA. Então, eu tenho o ICMS próprio de R$2,80, calculando o ICMS interno menos o crédito, 8,06. É o que eu vou pagar só de ICMS ST. Mas eu tenho que pagar mais o PIS e o COFINS. Vendi esse produto de R$40 por 140. Paguei o PIS e o COFINS. Deu 5,11. Como é que fica meu recolhimento tributário hoje? 8,06 de ICMS ST, 5,11 de PIS e COFINS, total 13,17. Dividido pelo meu preço de venda, que é R$140, minha alíquota de imposto hoje, PIS, COFINS e ICMS, 9,4. No modelo novo, a minha alíquota vai para 20. Porque a minha margem de lucro é gigante nesse caso. Eu comprei por 40, vendi por 140. E aí eu vou ter os 28% sobre a venda, vou ter o crédito de 28% sobre a compra e vou ter um saldo a recolher de 28%. Vou ter o saldo, o imposto sobre a venda. Então, o total de 28 dividido por 140 vai me dar uma porcentagem de 20%. É que a atividade de cosméticos, ela tem uma margem um pouco maior, mas o ramo de peças geralmente também tem, mas o ramo de tecnologia é uma margem mais espremidinha. Mas assim, vocês estão vendo a importância, e agora eu estou começando a direcionar o porquê que a gente está fazendo esses treinamentos esse ano. Esse é o nosso 4º workshop, a gente está direcionando por atividades. Vai entrar em vigor o ano que vem? Só uma declaração o ano que vem. Mas a gente tem que usar o ano que vem para fazer conta. A gente tem que usar o ano que vem para se preparar. Nós precisamos fazer conta para saber o impacto, como é que vai funcionar em 27. Se eu deixar para mexer em 27, eu já estou morto. Porque é uma diferença muito grande de modelo operacional. E eu nem falei do Simples Nacional ainda. Então, a gente precisa se ajustar. Nós precisamos usar esse ano que vem para estar perto, a contabilidade tem que estar perto, nós vamos sentar com vocês, vamos ajudar a fazer a estratégia, fazer os cálculos, enxergar qual vai ser o real impacto dentro de cada uma das atividades de vocês, para que a gente possa dar essa segurança de pelo menos saber o que vai acontecer no próximo ano, para a gente não tomar nenhuma surpresa aí desconfortável, né? Lembrando, gente, esse cálculo que eu fiz aqui do cosmético, eu não coloquei as despesas operacionais, né? Eu coloquei só o preço de compra do produto. Então, tem uma observação aqui, ó. Nessa loja de cosmético, por exemplo, aqui ela vai ter custo com aluguel, que vai gerar crédito, custo com manutenção da loja, custo com serviços profissionais. Tudo isso vai trazer essa alíquota, essa margem, essa porcentagem tributária para baixo. Mas é para a gente ter uma noção de como funciona o cálculo. Tudo bem? Rose, desde que seja declarado também, né? Por exemplo, aluguel. Pois é. Só que aí, tu não vai querer usar crédito? Eu vou, mas o cara que tem a lucro não vai ver. Vai deixar de ganhar, vai inflacionar. Vocês vão ter que negociar. Aí eu fiquei com uma dúvida, numa tela eu estava escrevendo aqui, você pulou. Quer que eu volte? Na última partezinha ali, falava que uma das formas de redução, não lembro se foi redução, era o imóvel, entendeu? Aí fiquei com uma dúvida. Aí, ó, atividade imobiliária, regime específico. Essa atividade imobiliária é a atividade principal da empresa ou pode ser uma atividade secundária da empresa? O regime, aqui contempla os regimes específicos de tributação. Então, ele está dizendo que a atividade imobiliária, de forma geral, ela tem um regime específico de tributação e de aplicação do IBS e CBS. Aqui dentro da atividade imobiliária, ele rege como é que vai tributar a locação, como é que vai tributar a compra e venda, como é que vai tributar a incorporação, os loteamentos.
Então, ele tem uma parte dentro do regulamento que vai falar somente sobre isso. Em relação ao aluguel, vamos para o nosso exemplo prático aqui. Tá, mas aí ele faz uma fala, porque a atividade imobiliária, ela tem que ser para o principal ou ela pode ser uma subsidiária? Não tem problema. Se eu tiver uma empresa que tem atividade de comércio de peças e ela também tem atividade de locação de imóveis próprios, eu vou tributar o comércio de peças com a legislação do comércio de peças e vou tributar a locação de imóveis com a legislação da locação de imóveis. É independente de ser atividade principal ou não. É a atividade que vai ter uma incidência tributária específica. E aí, na tua análise como contadora, quando você dá aquele exemplo lá, que o empresário ia deixar de comprar um imóvel com o lucro dele, da nota da pessoa física, passar a comprar da pessoa jurídica, poderá zero ou pior? Ele vai botar o imóvel na PJ para não pagar o imposto de renda sobre o lucro. Ok. Aí ele vai botar esse imóvel na PJ e vai alugar esse imóvel. Se ele alugasse esse imóvel na pessoa física, qual era a tributação lá? Você sabe? O aluguel de imóvel na física? 27,5%. O aluguel do imóvel na jurídica, hoje, é 11,33%. Então, hoje, já é melhor eu fazer o aluguel de imóvel na PJ. Vai aumentar o aluguel na PJ? Vai. Mas ainda assim vai ser mais barato que na física. Vai aumentar para 16,08. Esse é um exemplo de cálculo de tributação do aluguel. Para quem recebe o aluguel. Para quem recebe o aluguel. Você pagou, você não vai pagar imposto do aluguel. Mas o cara que recebeu vai pagar o imposto. Provavelmente ele vai embutir no caso, né? Porém, vamos lá. O aluguel, a locação, ela tem alíquota reduzida. A alíquota dela é de 8,4%. Então, eu vou ter que fazer conta, vou ter que negociar com o meu locador lá. Quanto que ele vai aumentar o valor do aluguel versus quanto eu vou ter de crédito se eu registrar o pagamento daquele aluguel. Compensa ou não? Aí a gente faz conta para enxergar se vai valer a pena eu pagar um pouquinho mais para poder usar o crédito. Vai chegar um momento que não vai ter de negociar nada, porque a coisa está então aqui para onde no caso, o dono do imóvel, ele não vai conseguir ir muito para frente sem pagar esse imposto, porque ele está recebendo dinheiro na conta e a Receita está tributando tudo que entra na conta. Então, ele vai ter que ajustar essa atividade dele, entendeu? Então, exato, para ele é pior. Então, daqui a pouco ele não vai ter para onde correr. Não é negociar, ele vai ter que incorporar o preço e pronto. Vai ter que assumir e pagar o valor. Ah, não tem previsão agora, mas logo ela vem. E o que é pior, tá? Por quê? Vamos entrar rapidinho no aluguel. A pessoa física, eu falei que o imposto é 27,5%. Com a reforma tributária, a pessoa física também fica obrigada ao IBS e ao CBS. Igual a empresa. Então, é 27,5% mais 8,4%. No aluguel na pessoa física. É melhor eu pagar na física ou na jurídica? Aí ele vai abrir empresa, porque ele vai querer ter um risco menor, aí o dinheiro vai cair e o governo vai pegar o dinheiro. Ela quer o dinheiro do aluguel na pessoa física. Ela não paga por esperar. Eu vou pegar ela. Mostra para ela o risco que ela está correndo, né? A atividade de aluguel na física, ela vai ter um aumento gigante. Claro, todo mundo que recebe aluguel na física vai pagar IBS e CBS? Não, tem que atender algumas condições. Tem que receber mais de 240 mil no ano, que dá 20 mil por mês de aluguel, ou ter mais de 13 imóveis locados. 13. Se tiver mais de 13 imóveis, ou receber mais de 240 ou 20 mil por mês, ela vai ter que pagar o IBS e o CBS. Por exemplo, uma galeria comercial, por exemplo, tem um imóvel só, mas são 6 salas.
não está definido na lei. E a gente faz vários treinamentos para poder estar preparado para vir aqui dividir com vocês. Eu fiz uma mentoria especificamente com um especialista da área imobiliária. E ele fala que não está claro na lei se o imóvel é a matrícula ou as unidades imobiliárias dentro dessa matrícula construída. Então, só que ainda não tem, por isso que falta norma, entendeu? Por isso que falta norma. Realmente, uma galeria tem um monte de sala, dá mais de 3. Mas e se ele considerar só a matrícula? É uma interrogação. Ainda não temos a normativa específica. Foi bom saber do aluguel? Todo mundo acho que tem alguma relação com o aluguel aqui, né? Então a galera vai movimentar e nós vamos acabar assumindo essa despesa aí. É melhor que a gente já incorpore, porque isso tem que fazer parte dos meus cálculos. Eu tenho que ter clareza nas minhas despesas para eu poder calcular certinho o meu preço de venda, para eu saber que a margem de lucro que eu coloquei eu vou ter de lucro, e não que a margem de lucro que eu coloquei eu vou gastar para pagar as despesas que eu esqueci que eu tinha, né? Então tem que ter muita abertura nessa questão financeira aí. Agora eu vou falar rapidinho disso aqui, porque eu já me delonguei demais. Eu não falei do Simples ainda, né? Querem saber como é que funciona o Simples? O Simples tem duas opções. Ou ele faz adesão. O Simples não vai morrer, pelo menos legalmente não. Rodó. Pelo menos na legislação não. Por outro lado, a gente vai ter que fazer análise para saber a decisão que a gente vai tomar. Em que sentido? O Simples Nacional, vamos voltar um pouquinho. Eu vou ter um débito de IBS e CBS, para eu pagar menos eu tenho que usar o crédito. Simples Nacional não gera crédito. Então, por isso que eu vou ter que estudar bem direitinho como é que vai ficar o meu Simples Nacional. Por quê? Se o Simples continua existindo, eu tenho uma empresa no Simples, eu pago todos os impostos ali. Eu posso optar por continuar no Simples e não gerar crédito para ninguém e continuar pagando o que eu pago de imposto, ou eu posso optar pelo Simples Nacional híbrido, onde eu continuo no Simples, mas eu pago o IBS e o CBS por fora. E daí eu gero crédito. E daí eu uso tudo que eu expliquei aqui na apuração do débito e crédito para o Simples Nacional também. Ok? Por exemplo, tem duas empresas. Uma é Simples e outra é Lucro Real. A Simples, onde está registrado os funcionários, virou uma empresa de prestação de serviço, onde os funcionários da empresa Simples prestam serviço para a empresa do Lucro Real. E aí eu pago hoje os 17% da lei do Simples, em cima da nota de prestação de serviço que eu emito da empresa do Simples para a empresa do Lucro Real. Certo. Então, isso não vai mudar muita coisa. A empresa do Lucro Real, hoje, quando a empresa do Simples emite a nota para o Lucro Real, ela usa crédito. Então, é importante esse valor para o Lucro Real pagar menos imposto. Se ela continuar no Simples normal, quando ela emitir essa nota para a empresa do Real, ela não vai gerar crédito de IBS e CBS para o Lucro Real. Não, porque ela está no Simples puro. E se ela for para o Simples híbrido? Se ela for para o Simples híbrido, ela gera crédito de IBS e CBS. E a alíquota dela? Ajusta. A alíquota dela vai ajustar. Vai sair o PIS, o COFINS, o ICMS. Vai ficar só o imposto de renda, a contribuição social, o INSS, no Simples. E mais o IBS e o CBS. Tem mais ou menos uma ideia, porque hoje é 17 a alíquota. Não tem ideia porque tem que fazer conta para saber quanto de crédito. Aí vamos lá. Tu tem uma empresa de prestação de serviço que só tem funcionário registrado, porque você joga todas as despesas no Lucro Real. Então, você não tem nada de crédito nessa empresa do Simples. Se você não tem crédito, sua alíquota vai ser cheia. Prestação de serviço não tem redução. A alíquota do IBS e CBS, 28%. Será que vai ser vantajoso? E aí, se eu jogar os funcionários para a empresa de Lucro Real? 28,8% sobre a folha. Mas é sobre a folha e não sobre o faturamento. É um pouco melhor. Então vai ter que fazer análise. Sim, aí vamos lá. Aí vamos para outra reflexão. No caso dele,
É uma estratégia interna. Ele emite nota só para o lucro real dele. Tá tudo bem. Mas e as empresas que são do Simples, que emitem nota normal, que vendem, compram e tudo mais? A Dani fez uma abordagem muito séria. Eu sou uma empresa do lucro presumido. E eu preciso de crédito. Ô Dani, eu preciso trocar os vidros lá da Secontra que eu estou reformando. Você emite nota para mim? Você me gera crédito? Você não gera crédito para mim? Então eu vou ter que orçar com o seu colega. Então, as empresas do Simples, elas vão ser empurradas para aderir ao regime híbrido, porque elas vão precisar gerar crédito. Por outro lado, vamos ampliar um pouquinho essa reflexão. Eu preciso gerar crédito para todo mundo? Quem são os meus clientes? Se eu sou uma empresa do Simples, que só atende consumidor final, que não emite nota para PJ, eu não preciso gerar crédito. Boa, Márcia. Então, eu não preciso me preocupar, por enquanto. Eu não preciso ir para o regime híbrido, eu posso continuar no Simples. Mas e quem vende para PF e para PJ, vai ter que fazer conta. E quem já trabalha no ramo de peças, já está acostumado já a trabalhar com os semestres separados. Não vai mudar se você optar? Não vai mudar, Não, vai aumentar, assim, é que depende quem é o cliente, depende de quem é o cliente. Se eu continuar no Simples normal, a tendência é que o imposto seja menor. O IBS e o CBS, eles vão aumentar a carga tributária, inevitavelmente. E junto com o aumento de carga, ele aumenta o controle administrativo da empresa, porque ele tem que começar a olhar os créditos. E hoje as empresas do Simples não tem alguém só cuidando do financeiro, olhando se tem nota, se não tem, se a nota está certa, se não está, se está gerando crédito, se não está. Então ele transforma essa empresa um nível de exigência, de controle muito maior, né? Então, mas assim, se o meu cliente precisa, eu vou ter que fazer. Se o meu cliente precisa, eu vou ter que fazer, porque senão eu vou sair do mercado. É meio que um empurrão que a Receita vai dar. Agora, se eu tenho uma lanchonete e eu tenho só pessoa física, não tem PJ que compra comigo, eu não preciso mudar. Porque eu estava pensando, como a gente compra bastante coisa direto do produtor, da agricultura familiar, não vem nota. Vai ter isento, não vai virar crédito. E não tem crédito. Então, você vai absorver uma tributação maior. Entendi. Por isso que é interessante continuar enquanto Simples. Isso. No meu caso. No seu caso, sim. Consumidor final. O Simples continua igual. Se eu não vender para PJ, eu não optar pelo regime híbrido, eu continuo do jeito que eu estou. Não vai mudar as alíquotas a princípio. Tem um projeto de lei tramitando para aumentar os limites do Simples. E daí vai mudar as alíquotas. Mas está tramitando, não tem nada previsto para aprovação imediata. E o híbrido, ele paga o IR, a contribuição, e o INSS no Simples. E aí, em troca do PIS, do COFINS e do ICMS que ele pagava no Simples, ele vai pagar tudo o IBS nesse modelo que a gente apresentou aqui. E aí, quando ele opta pelo híbrido, ele usa o modelo completo de IBS, igual o presumido e o real. Quando ele é um híbrido, todas as tipos de conta que ele recebe, ele vai pagar no mesmo nome, ou ele consegue ficar nas duas opções? Ele vai ficar nas duas opções no sentido de separar os impostos. Então, assim, você tem uma empresa, você tem metade do faturamento é para empresas, pessoas jurídicas, e a outra metade não. Física. Se ele optar pelo híbrido, toda a receita vai tributar para o híbrido. Se ele optar pelo normal, toda a receita vai tributar pelo normal. Entendi sua pergunta. Em relação a ter clientes diferentes, né? Não, eu vou ter que... Ou você abre duas empresas. Uma para atender as PJs no regime híbrido e outra no Simples Nacional, normal, atendendo pessoa física. É proibido ter duas empresas? Não. Planejamento tributário. Por enquanto não. Por enquanto. Ali em Cuiabá foi preso um contador que abriu 300 CNPJs no mesmo endereço. É um pouco ousado, né? A gente não precisa chegar nesse estado. Uma, duas, tá tudo bem. Mas aí essa questão do Simples é a mesma coisa, tanto para a prestação de serviço quanto para a venda. É a mesma coisa, é a mesma metodologia. Só que para a sua área, que são serviços agronômicos,
tem uma redução na prestação de serviço. Depois eu te passo qual que é daí. Gostou, né? Ok, gente? Ai, meu Deus do céu. Vocês me perdoem, eu me empolguei. Já tem 1h45. Rapidinho sobre a implantação. Então, em 2025 não paga nada diferente. 2026, 26 não paga nada diferente, só destaca os impostos diferentes. Em 27 começa a pagar diferente. Só que não vai mudar tudo ao mesmo tempo. Em 27 e 28, eu só vou migrar o PIS e COFINS para o CBS. Eu não vou implantar o IBS ainda. Vai mexer só com o CBS. Aí funcionou, implementou, rodou, então em 27 e 28 eu vou pagar IR, contribuição social, CBS e ICMS. 27 e 28 eu continuo pagando ICMS. 29, 30, 31, 32, eu começo a migrar o ICMS para o IBS. Só que é parcial. Em 29, 90% da alíquota do ICMS eu ainda vou pagar como ICMS. E 10% eu vou pagar como IBS. Em 2030, 80% ICMS, 20% IBS. Estão enxergando como é que vai ficar o cálculo da precificação de vocês? Parte do imposto por dentro, parte do imposto por fora. Porque eu vou pagar os dois no mesmo ano. Até fazendo a migração. E lá em 2033 vai estar 100% o IBS daí. Então o ICMS ainda vai incomodar a gente um pouquinho. A gente espera, de verdade, é uma opinião pessoal minha, eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que alguma coisa mude em relação, pelo menos, a essa transição do IBS. Porque fazer essa transição de parte do imposto por ano vai quebrar o cálculo do empresário. Gente, as grandes empresas que têm 6, 7, 8 pessoas que focam só em fazer essa conta e ajustar preço, tá tudo bem. Mas o pequeno empresário que se vira sozinho, com venda, com marketing, com financeiro, com produção, com cliente, fica complexo, né? Então eu espero mesmo que alguma coisa de diferente. Ele vai ligar para o contador, mas não vai ser fácil explicar uma vez e ele aprender. Ele vai ter que fazer 1000 viagens no escritório para aprender. Tamo junto. De qualquer forma, tamo junto. Tudo bem? Bom, eu já falei antecipadamente sobre o Split Payment, que é, então, o projeto de recolher o imposto já na fonte. A Receita Federal vai disponibilizar um sistema para apuração e pagamento. Promessa deles, vamos esperar. O Comitê Gestor do IBS, que está em criação, e a partir de janeiro de 26 já começam as rejeições das notas fiscais. Então, é só algo bem pontual que eu quero deixar para vocês. Como eu mencionei, já falem com os sistemas de vocês, porque os sistemas já têm que estar sendo ajustados. As notas fiscais esse ano já tem que ter o campo do IBS e do CBS, desde outubro. A partir de janeiro, preciso destacar o ponto 9 e o ponto 1. Para eu não ser obrigado a recolher, eu tenho que destacar certinho. Se eu não destacar, aí eu vou ter que recolher. A Receita vai saber e vai vir me cobrar. Então, a gente precisa ajustar a nota fiscal. E aí, para 27, as coisas já devem estar estruturadas e rodando direitinho. Ok? Gente, vamos ter mudanças? Vamos! Nosso objetivo principal aqui não é tratar tudo, absolutamente tudo, e exaurir o tema. Nosso objetivo é dividir com vocês o movimento que está acontecendo e alertar para que a gente comece a se organizar, comece a ter um controle melhor. Esse ano de 2026 é um ano de planejamento. A gente precisa olhar para a nossa empresa com uma visão mais estratégica, para a gente não ser consumido por toda essa mudança, né? E lembra que quem sobreviveu aí, quem mais teve perenidade ao longo das transformações do mundo foram as pessoas que se adaptaram. Então, vamos nos adaptar. É uma regra que vai se aplicar para todo mundo. Tem para onde correr? Não tem.
Então, vamos realmente buscar ter mais conhecimento sobre o assunto, fazer os ajustes internos e vamos continuar. Porque nós somos brasileiros, não existimos nunca, e esse país só existe por causa dos micro e pequenos empresários que estão aqui, gerando renda, gerando emprego e fazendo com que as coisas aconteçam. Parabéns para vocês por terem ficado até agora me ouvindo. Obrigada, gente. Tenham um excelente dia. Espero que tenha contribuído realmente. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Obrigadão.